Mais uma vez, bom dia, meninos. Vamos esperar aí quem for chegando e se acomodando aí na aula. Por enquanto, a gente vai fazer uma revisão, a gente vai fazer uma atividade aqui em aula mesmo, e aí a gente vai aí nós vamos pra atividade contínua, beleza? Então, pega lá a página 1, bloco 3, arte, realidade e ficção. Deixa aqui. Professor, Seguinte. Oi. é aquela que tem as novelas aqui? Isso, Ó. lá a primeira página, ó, essa daqui, ó. Tá dando pra ver? Ah, tá. Seguinte, meus sonequinhos. Esse bimestre, o que nós vemos aqui logo de início? Nós temos fotonovela, radionovela, telenovela e documentário. Nós passamos por todas essas partes aí. Nós vimos, inclusive, os romances de folhetim, nós vimos como que eles foram preparados, como que eles surgiram, e dessa evolução toda até nós chegarmos aí nas telenovelas, tudo bem? E aí das telenovelas nós fomos aí para os documentários, que é outro gênero de filmagem e apresentação. Então, logo no início, o que nós temos? Nós temos essa apresentação breve do que nós vamos estudar, no que nós já estudamos este bimestre. Tudo bem? Na página 2, a gente tem a arte da comunicação, que também fala sobre os diferentes meios que foram usados ao longo do tempo para a comunicação. Isso tudo nós vimos, foi bem tranquilo, segundo vocês, e vocês me enviaram sempre as atividades, né? Quem tiver dúvida, pergunta, deixa no reagir, como eu sempre falei, ou manda no chat. Teve dúvida ali do que está acontecendo? Manda no chat. Vou deixar aqui para quem for entrando que a gente está começando a revisão. Na página 3 do bloco 3, a gente tem ali narrativa e comunicação social. E a gente viu que, com o tempo, toda essa sequência foi mudando. Dando ênfase também que a tecnologia, quanto mais avançava, mais os meios de comunicação mudavam. Então, no primeiro momento, a gente não tinha televisores, então nós nos comunicávamos com revistas, jornais, folhetins, e era uma mídia mais impressa. Tudo bem? Quando foi mudando, surgiu o rádio, nós fomos para uma mídia mais comunicativa, mais rápida. Então, por exemplo, até hoje nós temos programas informativos de rádio, nós temos ali as ondas sonoras que ficam propagando toda essa informação, beleza? Então, no texto 3, fala sobre essas rápidas evoluções e como que elas se deram com esse avanço tecnológico também. Na página 5 do bloco 3, a gente tem fotografia e narrativa. E aí sim a gente fala de novela em fotos. Por que a gente tem que tratar das novelas em si? Porque foi um marco muito grande para o avanço da tecnologia. As pessoas até hoje consomem novelas. Eu acho que as mães de vocês consomem novelas, as avós consomem novelas. Então, assim, as tias também. Então, toda essa cultura novelística brasileira é um chamariz, porque todo mundo quer se sentir ali numa novela de romance, as pessoas sonham, criam aquelas fanfics dentro da cabeça, tipo, um dia eu também vou encontrar o meu George Clooney na esquina, ou meu Brad Pitt. Então tem toda essa questão dessa fantasia ser um desejo de muitos. Por mais que hoje em dia, como a gente viu lá nos últimos blocos, nos últimos capítulos do livro, a gente tem visto que as novelas têm ficado um pouco mais próximas da realidade. Então as pessoas conseguem se enxergar mais dentro de uma determinada realidade do que sonhar com uma determinada realidade, certo? E aqui na página 5 a gente tem ali as
fotonovelas, logo nas primeiras, logo lá no início de 1970, a gente tem ali várias revistas circulando, trazendo outros tipos de novelas também. A gente tem ali as revistas que foram mais populares, como a revista Capricho, que foi uma das primeiras ali que trazia esse conteúdo de fotonovelas. Então, tem toda essa evolução. Na página 6, a gente tem que a herança italiana, que algumas das fotonovelas vieram com influências europeias. Então, a gente tem algumas ali que foram trazidas para o Brasil, certo? Na página 7, a gente tem os folhetins. Ainda nessa pegada de fotonovela, a gente viu que os folhetins vieram da França. E que lá ele também já tinha um peso de escritores diferenciados. Lembrando que toda essa evolução aí, tudo que a gente consome, veio de algum lugar. O Brasil, nessa época, não estava criando lá grandes conteúdos que iam ser compartilhados por outros países. Isso daí só veio a partir das telenovelas, tudo bem? Lá na página 9, a gente ainda continuou com histórias e imagens e muitas das revistas. E aí começaram a surgir alguns nomes que foram bem famosos dentro desta prática de folhetim. Tudo bem? Toda uma passada rápida, porque isso daqui a gente trabalhou exaustivamente. Lá na página 11, a gente viu a radionovela, que foi aquele vídeo totalmente diferente que eu fiz para vocês, o estilo de podcast, que a gente trabalhou basicamente só ouvindo o que tinha que ser feito e só ouvindo as informações. Hoje em dia também é muito comum a gente consumir esse tipo de coisa, principalmente com os podcasts que a gente gosta. Se a gente quer saber sobre um jogo, se a gente quer saber sobre uma série, se a gente quer saber sobre N situações aí que nem todo mundo aborda. A gente pode ver um canal no YouTube? Pode. Mas a gente às vezes está numa correria louca e prefere ouvir um podcast no Spotify. Tem várias formas de você acompanhar o que você gosta hoje em dia. E aí nas radionovelas a gente tem toda uma forma de se tratar aquilo de forma diferente. Então a gente tem narrativas de formas diferentes, a gente tem todo um trabalho de sonoplastia e toda essa magia que tem que acontecer única e exclusivamente na cabeça do telespectador. Então, ele não vai saber quem é que está de fato atuando ali, quem é que está fazendo aquele personagem, quem é que está fazendo toda a sonoplastia atrás, quem é que está virando uma garrafa de água para fazer que é alguém tomando. Então, tem toda essa história. E dentro disso a gente também teve alguns filmes que contam ali o que acontece por trás dos microfones das rádios. Aí nós vamos lá para a página 17, onde a gente já tem as telenovelas. E aí uma das mais faladas pela gente aqui, que foi uma telenovela que ganhou reconhecimento internacional e está em vários países aí, inclusive na China, que nós vimos, é a Avenida Brasil. Então aí a gente já começou a ter pessoas que trouxeram ali dos textos teatrais, dos textos antigos e começaram a preparar as novelas em si. E aí nós também falamos um pouquinho sobre qual a diferença entre novelas e seriados, que as novelas são contínuas e os seriados são em série, então eles têm ali as temporadas deles, tudo bem? Nós vimos também que as telenovelas foram surgindo dos teatros, então os primeiros atores de telenovelas eram atores de teatro. Então, o que aconteciam aí simultaneamente algumas coisas bem importantes que eu falei até para vocês grifarem algumas coisas do livro. Mas quem não grifou, pode escrever aí. Primeiro, as telenovelas surgiram dos teatros. Segundo, as telenovelas que eram exibidas ao vivo, com intervalos com durações de 15 a 20 minutos. E terceiro,
não eram todas as pessoas que no início tinham acesso às telenovelas. Então aí nós temos a tríade de como evoluiu um pouquinho a telenovela para o que é hoje, certo? Pode repetir de novo, pro? A última? Primeiro, as telenovelas vieram dos teatros, tudo bem? Vieram das peças teatrais. Elas não tinham as próprias escritas novelísticas, não tinham aquela drama todo escrito propriamente para as novelas. Segundo, as telenovelas eram transmitidas ao vivo e com duração de 15 a 20 minutos. E terceiro, nem todas as pessoas tinham acesso às telenovelas no início. Dá um tempinho para vocês escreverem aí. Escrevi, pronto. Lá na página 19, nós vimos também que a história da televisão foi uma lenta evolução. Lá em torno dos primeiros Jogos Olímpicos, em 1936, a gente viu que na Alemanha só tinham 11 televisores, certo? Então a gente pôde ver aí que, além da evolução ter sido lenta, o custo era caro. E aí, o que aconteceu para se popularizar a televisão? Foi após a guerra que as indústrias precisavam se reerguer, eles baixaram o valor dessas televisores aí, e aí ficou um pouco mais popular para as pessoas. Dentro disso tudo, as pessoas, a população conseguiu consumir um pouco mais o aparelho televisor. Mas nem todas as pessoas conseguiram ter televisores. Do mesmo jeito que quando as pessoas conseguiram ter televisores, muitos já estavam começando a ser coloridos. Então, eu mesma já tive uma televisãozinha assim, de branco. Olha que eu sou dos anos 90. Na página 21, a gente tem a telenovela brasileira. E aí vem aqueles pontinhos que eu disse, que as telenovelas brasileiras vieram do teatro e que elas tinham duração de aproximadamente 15 a 20 minutos por capítulo. Por quê? Porque hoje, agora nós estamos na página 21 do bloco 3. Ah, tá, obrigado. Imagina. E aí, essas apresentações vieram das peças do teatro por quê? Porque era muito difícil trabalhar toda a sonoplastia e toda essa atuação de forma contínua. Por mais que eles fizessem isso num palco de forma frequente, para a televisão era tudo ainda incerto. As pessoas não sabiam quem estava acompanhando e lembrando que sempre tinha que parar numa parte que fosse mais tensa para instigar as pessoas a acompanharem o próximo capítulo. Isso até hoje acontece nas telenovelas. Vamos pegar de novo alguma telenovela que esteja acontecendo, tipo Avenida Brasil, que eles sempre encerravam quando acontecia alguma coisa assim que todo mundo ficasse, do mesmo jeito que uma série. Todo final de série que a gente assiste, que a gente consome, quando é o último capítulo, chegou lá na season finale, episódio 21 da 5ª temporada, vai acontecer aquele boom e a série vai acabar e você vai ter que ficar esperando mais um ano. Pois é. Ou às vezes 2, como foi no caso de Game of Thrones, que daí voltou com uma 10ª temporada que tava horrível. Mas tudo bem. Ao longo foi uma boa série. Na página 23, a gente tem um gênero em transformação. E aí sim surgem os primeiros escritores
que vão modificar os textos e que vão trazer textos especialmente para telenovelas. Então, eles vão começar a desenvolver toda essa dramaturgia em cima desse gênero. Então, eles vão pensar em como que vai se dar, quais os personagens, onde vai passar, qual é o enredo, diferente de um texto de uma peça de teatro, que vai ser aquilo ali e acabou. A telenovela não, ela vai ter capítulos, continuidades, ela vai ter uma sequência ali até o final e desenrolar da história. E aí sim, eles conseguem fazer os episódios mais longos e conseguem ter os pontos de curiosidade, de encerrar nesse ponto que você fica, oh meu Deus, o que vai acontecer no próximo, com mais segurança. Porque antes eles tinham um tempo limitado para conseguir fazer isso. Agora eles têm alguém que desenvolve toda essa sequência. Então aí a gente já tem toda essa mudança que torna tudo um pouquinho mais fácil de assimilar. Certo? E aí, na página 25, a gente chega à questão dos documentários. Se vocês assistiram alguns documentários aí para fazer alguma pesquisa sobre o trabalho de vocês, vocês já sabem que os documentários começam a ser bem mais informativos. Eles não têm um gênero assim tão de comédia ou ao mesmo tempo de horror, então eles não têm um gênero nesse sentido, apesar de algumas séries, alguns documentários, por exemplo, se você pegar um documentário de um serial killer, que nem tem do... Ai, como é que é o nome do cara? Eu esqueci o nome da pessoa. Jason. Não, Jason é personagem de ficção. Mas, enfim, se você pegar um documentário sobre um serial killer, tem alguns no Netflix, inclusive, você vai ver que ele tem uma pegada de horror, você vai sentir aquele medo, mas não é um medo, por exemplo, que um filme de terror vai trazer para você. Por exemplo, não vai ser a mesma coisa de você assistir Annabelle, ou Invocando Espíritos, ou A Freira. A Freira é sem graça. Não, é tipo o documentário das prisões lá que tem Alcatraz, né? Sim, e aí você, por exemplo, que nem o das prisões de Alcatraz, você tem ali contando toda a história da prisão, falando que as pessoas não conseguem fugir daquela prisão, porque é uma prisão de segurança máxima, e vai trazer toda a história de Alcatraz. Então, além de ser informativo, você também tem a história de alguns prisioneiros que foram para lá. É uma coisa que o documentário traz de diferente. Ele consegue fazer você sentir algo de acordo com como foi filmado. Como a gente falou aqui sobre Vida sobre Rodas e a marcha dos Pinguins Imperadores. Na página 27, a gente viu que é tudo verdade. E aí a gente começou a fazer alguns questionamentos. Ao mesmo tempo que o documentário vem para mostrar coisas que podem mudar o mundo, nem tudo que pode ser colocado e levado em consideração no documentário é real. Porque a gente também tem que colocar a nossa própria opinião em cima daquilo. Porque às vezes o documentário pode seguir uma linha que seja a linha que o diretor quer seguir. Por exemplo, se ele quer sensibilizar mais as pessoas de acordo com uma coisa, ele vai seguir aquela linha. Se ele quer deixar o espectador mais horrorizado, com medo de tudo, ele vai seguir uma outra linha. Então, às vezes, também a gente tem que colocar a nossa opinião em cima disso. Para discernir, conseguir discernir o que é verdade, o que não é, o que pode ser extremo e o que não é. Tudo bem? Na página 29, a gente tem a confirmação disso, que é real até segunda ordem. E aí sim, a gente pode ver que as pessoas manipulam sim, do mesmo jeito que a mídia é manipulada, do mesmo jeito que as fotos são manipuladas, do mesmo jeito que uma charge pode ser manipulada, as pessoas também têm ali a vantagem de manipular um documentário também.
certo? Então, na página 31, nós temos registros da sua avaliação, que vai ser: escreva um texto sobre a importância da comunicação na formação cultural brasileira. Adapte esse texto para ser divulgado em uma das seguintes linguagens e meios. Vocês vão pensar, então, como que este texto que você vai passar vai ser adaptado. Vocês podem escolher ser apresentado num documentário, numa telenovela, num telejornal, porque também é um meio de comunicação, num rádio jornal. Vocês podem pensar como que esse texto que vocês vão escrever sobre a importância da comunicação, sobre a importância dessa evolução aí que a gente viu, e como que ela pode interferir na vida das pessoas com relação a isso. Vocês vão ter aí uns 5 minutinhos para começar a preparar esse textinho. Pode fazer só o introdução, o primeiro parágrafo, e aí depois a gente já vai comentar sobre a atividade contínua, que eu quero saber em que pé vocês estão. Porque tem 2 semanas aí para entregar e ninguém me mandou ainda com quem vai fazer dupla, quem vai fazer individual. Tudo bem? Então, vamos lá. Vocês têm... Vou fazer sozinho. Isso você já tinha falado, Andrezinho. Então, vocês têm até 8h28 para começarem esse textinho aí. Qualquer dúvida, perguntem, galera. Se ficar com dúvida, vai ter dúvida na atividade contínua. Vocês resolveram tudo em casa, tudo mais,
Conseguiram criar alguma coisinha aí? Saiu uma introduçãozinha? Ainda não. Não, não. Agora que você explicou, eu entendi. Mas eu acho que não, eu tenho certeza que eu fiz errado. Por quê? Porque eu coloquei, tipo, o porquê é importante o Brasil ter essas coisas. Fala aí pra mim então, vamos ver. Eu coloquei que é importante, né? Que o Brasil tenha um pouco de cultura, assim, pra dizer que tem. E que é para as pessoas poderem ter o que se basear. Uma coisa nada a ver. Vamos lá. Você tentou falar um pouquinho sobre por que é importante as pessoas terem essa cultura. Por que você acha que é importante? Primeiro, você já tem aí uma pergunta que você precisa descrever. Por que você. Então, você vai responder a sua própria pergunta. Por que você acha importante? Eu acho importante as pessoas terem a própria cultura, porque dentro disso conseguem desenvolver pensamentos críticos, conseguem desenvolver o imaginativo, conseguem. Aí você vai responder a sua própria pergunta. A partir daí você já consegue criar um texto. Então você já tem a problemática que é por que isso é importante? E aí, a partir do que você acha, do que você considera importante, você consegue desenvolver o seu texto. Tá no caminho certo, André. Deixa eu soltar o gato. Vai, gato. Quem é o próximo? Peraí que eu tô fazendo aí. Tá. Galera, só vou dar mais pouquinho tempo, porque senão a gente não vai conseguir falar sobre a atividade contínua. Eu quero que vocês me falem sobre a atividade contínua e sobre as ideias. Professora, mas eu tenho que criar, tipo, uma coisinha aqui, uma coisa novela aqui. É isso que tem que fazer? Não necessariamente uma novela, eu modifiquei um pouquinho aqui. Eu quero que vocês falem para mim o que vocês acham importante desta evolução, tá? Por que vocês consideram isso importante? Depois, para criar uma narrativa, isso é o de menos. Primeiro, eu quero que vocês desenvolvam este pensamento. Aí eu não entendi. É meio que vai falar sobre a comunicação. Isso, sobre os meios de comunicação que nós estudamos. Como que eles ajudam aí a nossa sociedade, como que eles, qual a importância deles para a comunicação, para a formação cultural brasileira, qual a importância desses Entendi. meios de comunicação. Pode Oi. falar sobre os aparelhos eletrônicos que a sociedade tem hoje em dia? Depende dos aparelhos eletrônicos. Se forem o rádio, a TV e o computador que talvez ajude a gente a fazer toda essa mescla, sim. Os tablets, os celulares, hoje em dia a gente tem essa tecnologia que a gente pode levar na mão. Pode sim falar sobre. Sim, Bruninho, sim. A importância aí que a gente mostra que nós temos cultura além do futebol, além do carnaval, certo? Apesar de que nós mesmos, às vezes, não consumimos o que nós produzimos, tanto na sequência de documentários, quanto na sequência de filmes, às vezes, na sequência de telenovelas, documentários sobre futebol, falando sobre a cultura.
Beleza. Ó, galera, depois que vocês terminarem, vocês me mandem, façam o textinho todo. Agora que vocês têm a introdução aí, vocês já entenderam um pouquinho o que é pra fazer. Vocês mandam pra mim lá no Schoolis pra que eu possa dar uma lida, tá bom? E aí eu posso ajustar alguns pontinhos com vocês. Agora nós vamos falar sobre a nossa atividade contínua, porque a gente tem aí basicamente 20 minutos de aula e eu quero que vocês me contem um pouquinho sobre o que vocês pretendem fazer. Quem vai fazer individual? Eu. Eu. Guilherme Luiz. Eu, pro. Você também, Gabriel Caires? Então todo mundo decidiu fazer individual? Pro, eu fiz um teste onde eu fiz um vídeo lá, aí eu fiz um teste falando lá na frente da câmera, aí eu usei o celular para fazer os sons. E aí, o que você achou? Ficou mais ou menos. É difícil, né? Josué, você também vai fazer sozinho? Bom, e eu vou finalizar ele e te mandar. Tá. E aí, Felipe, e você? Vou fazer sozinho também. Tá. Então vamos lá. Quais são as ideias? Eu vou perguntar de um por um as ideias que vocês querem desenvolver e aí a gente vai comentar um pouquinho sobre cada ideia, certo? André, qual é a sua ideia de documentário? Pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa, você só tem que fazer um documentário sobre essa coisa. Assim, eu não pensei muito bem ainda, mas eu acho que eu queria fazer, tipo, a evolução das tecnologias, tipo, sei lá, a evolução do celular, essas coisas assim, entendeu? Eu tô pensando ainda, uma coisa que, tipo, dê os 20 minutos e fique e renda, entendeu? Fique legal. Ó, é uma ideia boa, porque os celulares teoricamente são recentes, então você não tem uma história muito longa para pesquisar, apesar de você vai ter uma grande pesquisa aí. Mas é um tema que você manja, é um tema que você conhece já, é um tema que você não vai precisar de muito esforço para entender? Eu acho que não. Tá, então vamos lá, eu vou colocar aqui, avanços da tecnologia. Mas eu acho que eu vou mudar também. Pode ser que eu mude, porque eu vou pesquisar ainda. Peraí, deixa eu pesquisar aqui, rapidão. Deixa, depois no final da aula, se você quiser mudar agora, o momento é hoje, o último momento. Guilherme Luiz, sobre o que você quer falar no seu documentário? Futebol? Você Sim, conhece, exatamente. você conhece bastante sobre futebol? Eu conheço. E aí você quer falar o que sobre ele? Sobre o futebol brasileiro? Ou você quer falar sobre o futebol no geral? Eu vou falar sobre o futebol brasileiro. Tá. Aí você pode incluir um pouquinho, calma aí, gente. Aí você pode incluir um pouquinho sobre algumas lendas do futebol brasileiro. Tenta focar um pouquinho nessa parte de jogadores que são muito famosos, porque senão você vai ter uma coisa muito grande para pesquisar, tá bom? Então, tenta se manter aí um pouquinho menos coisa para você ter que juntar, tá bom? Pode ser? Beleza. Assim você tem bastante
tretando. O que você queria falar? Vamos falar sobre Cristiano Ronaldo. Então, você e o Bruno vão falar sobre 2 jogadores muito conhecidos, que são o Cristiano Ronaldo e o Neymar. Como vocês vão linkar eles juntos dentro disso? Tipo, lendas do futebol. Basicamente como o Guilherme Luiz vai falar, só que o Cristiano Ronaldo não é brasileiro, não é mesmo? E aí, o que acontece? Vocês têm como linkar eles? Eles já jogaram juntos? Eles têm alguma história que eles podem ser mesclados juntos? Futebol sobre time pode também. E aí você vai ter que pegar um time específico. Professora, eu pesquisei aqui e eu acho que como vai ficar muito curto, quer dizer, eu não sei ainda, mas eu acho que vai ficar muito curto sobre os celulares, acho que eu vou fazer também dos computadores, tá? Enquanto os meninos estão digitando ali sobre um pouquinho sobre o tema deles, André, eu te digo que o celular não vai ser curto, não. Principalmente se você tiver 20 minutos para convencer alguém. Você tem que lembrar que os documentários não são só uma pessoa aqui na frente falando. Vocês vão ter que reunir imagem, vocês vão ter que reunir vídeo, talvez. Vocês vão precisar de alguma coisa que te dê uma base. Então, assim, se você quiser, por exemplo, baixar um vídeo do YouTube, inclusive eu posso deixar um link aqui do site que eu uso para baixar vídeo, tá, gente? Se vocês quiserem Eu uso o baixar... SnapTube. Ah, não, eu não uso esse não. É um site mesmo, tipo... Mas se você quiser baixar um vídeo que mostre, em time-lapse a história do celular, você vai ter em time-lapse, que vai dando origem também aos tablets e tudo mais, você vai ter aí um tempinho de 2 minutos para você mostrar esse vídeo. Se você quiser fazer uma narrativa em cima desse vídeo, você vai ter um tempinho também. Se você quiser mostrar, tipo, alguns exemplos de celulares para comparar, você vai ter um tempinho também. Então, assim, tem que pensar que por mais que a pesquisa pareça curta, na hora de gravar é outra coisa. Então, foca numa ideia e tenta desenvolver essa ideia, tudo bem? Aí, se sobrar tempo, você fala um pouquinho de como isso influenciou os tablets, como isso influenciou os touches, porque aí você consegue ter essas mesclas e essas aberturas. Enquanto isso, dá uma funilada, menina. Senão você vai sair aqui ao louco. Ótimo, Gabriel. Ótimo. Free Fire. Uma coisa que eu sei que eu presto nessa vida. Só que assim, você vai falar sobre Free Fire, que é um jogo que tá na moda, é um jogo que as pessoas estão lá ganhando codiguinho, buiar o tempo todo. Galera, Você sabe? Joga com nós, professor. eu não jogo Free Fire, mas eu tenho amigos que jogam. Então, por exemplo, eu tenho... Não sei se você conhece o Casal de Nerd, eles são meus amigos e eu sei por causa deles, que eles fazem as lives do Free Fire. Inclusive, se você quiser, eu posso ver se eles estão dispostos a dar uma entrevistazinha para aula. Então, aí você pode preparar algumas perguntas para mandar para eles, eu vejo se eles conseguem responder. Beleza? Porque casal famoso é isso, né? As pessoas famosas streamers. Às vezes não tem tempo na vida. Tá bom. Ô, Pro, você já pergunta pra eles se eles podem recarregar uns Dimas pra mim? Aí é com eles. Aí você tem que seguir eles, ver aí o que acontece. Porque eu sei que eles liberam codiguinho o tempo todo, então não sei. É sério? Fala pra ele mandar pra você, pra mandar pra nós, por favor. Uma Loki, uma calça angelical, por favor. Dá codiguinho? Depois eu mando a stream Fala o pra canal você. dele pra você seguir. Manda o canal. Aí você coisa lá seu Free Fire, porque eles fazem as lives
Eu não acho, não sei se é pela Twitch ou se é pelo Facebook. Pelo Facebook. É Twitch. Então não sei onde que eles fazem. A Maria é mais famosa. Enfim, mas voltando ao seu tema, você pode fazer as entrevistas com os jogadores de Free Fire, você pode ver qual a frequência que os jogadores estão tendo ultimamente, as novas versões dos jogos, atualização, basicamente como o League of Legends, que a gente tem ali. Quando muda o pack do TFT, o que acontece com o pack antigo? Ele é todo reformado, as pessoas que tinham o elo X caem. Porque isso aconteceu comigo. Estava eu plena jogando TFT em prata já, mudou o pack e eu voltei para bronze nada. Então a gente tem que ver isso também acontece? Como que isso acontece? Aí você tem que pensar nesse discurso todo, nessa problemática toda, para fazer um documentário sobre o jogo. Desde quando surgiu até o boom que ele ganhou, qual a faixa de idade que ele é mais popular, isso tudo são coisas que o documentário também preenche. Tudo bem? Josué, você vai falar sobre... Eu escrevi sobre a evolução da comunicação pessoal, tipo assim, desde o início até atualmente. A evolução da comunicação social? Uhum. E aí, o que você achou do tema? Você já disse que você escreveu. Eu achei não muito grande, mas também não muito pequeno, que tem toda a evolução, desde quando os homens falavam entre si, até hoje, quando, tipo assim, quando alguém liga lá, você tenta ter as informações. Beleza. Basicamente, o tema que a gente viu aqui no bimestre. Então, já está meio caminho andado. Como você disse que você já escreveu o texto, me manda o texto para eu ler e conseguir acertar bonitinho as perguntas, tá? Então, manda. Gui, Rodrigues e Bruno vão falar sobre o Neymar e o Cristiano Ronaldo. Tá certo isso? Ficou para sempre? Pede codiguinho mesmo. Vai lá, pede codiguinho, que depois eles me contam que você não tá fazendo trabalho direito. Ó a nota, ó a nota desse tamanho. Nada. Então vamos lá. Bruno e Gui Rodrigues. Se você vai para Portugal, me leva, por favor. Adoro uma viagem. Coronavírus, top. Vai morrer. Ai, que horror. Não antes de entregar a atividade, por favor. Gui Rodrigues e Bruno. Foca aqui com a Pro agora. Vocês vão falar sobre esses dois jogadores. Eu quero que vocês façam um link entre eles, tudo bem? Vai ter um momento que vocês vão ter que linkar os dois para que esse documentário não seja apenas sobre duas pessoas totalmente largadas. Então, enquanto um está aqui falando sobre Cristiano Ronaldo, o outro está aqui falando sobre Neymar e quantas vezes ele cai dentro do campo na partida, né? Então, assim, tentem linkar os dois, se eles já jogaram juntos, se ele tem algum tipo de amizade, se um consegue dar dica para o outro, se eles têm uma rivalidade muito forte, o que acontece entre essas duas lendas do futebol. Aí sim vocês podem decorrer um pouquinho de história de um e um pouquinho de história de outro. Tudo bem? Lembrando que vocês não precisam contar tudo. Vocês podem, por exemplo, comparar o início da carreira deles, vocês podem comparar como é que foi a infância deles, e aí sim até o momento que eles se tornaram lendas do futebol. Suave? Deu para entender? Tranquilo? Eles não são lendas, não. Não sei se eles são lendas ou não, mas eu só sei que o Pelé é lenda e o menininho
menininho das perninhas tortas, que eu não lembro o nome dele. De futebol eu não entendo muito, gente. É o Garrincha. Ele mesmo. De arte a gente manja. De futebol. De Free Fire a gente até manja. É isso que eu ia perguntar, de Free Fire, professora. Tudo corno, tudo corno. O pior é esse, professora. Você vai lá na Play Store, você coloca jogo de corno. O primeiro que aparece é o Free Fire. É, Meu Deus, gente. Minecraft é melhor. Minecraft é melhor. É, Joga você pesquisa Mojang, aparece. Joga League of Legends. Agora, peraí. Felipe, vamos lá. Você. Qual é o tema que você decidiu para o seu documentário? Exoesqueleto. O quê? Exoesqueleto. Exoesqueleto? É. Me fala um pouquinho sobre o que você pesquisou sobre o tema e se você está achando ele fácil. É um tema que você já tem familiaridade? Como assim? Não entendi. Por exemplo, você escolheu o tema de exoesqueleto, tudo bem? Que é o esqueleto externo. Então vamos lá. Você tem familiaridade com esse tema? Você já deu uma pesquisada? Achou que vai ser tranquilo fazer toda a pesquisa que você precisa dentro desse tema? Onde surgiu? Por que surgiu essa nomenclatura? Quais as finalidades? Quais as pessoas que foram responsáveis por essa descoberta? Assim, sei um pouco. Tá. Mas eu cheguei a pesquisar já. Então, vai ter que fazer assim. Você vai ter que fazer uma pesquisa, você vai ter que dar ali uma. Você vai ter que dar uma pesquisada nisso e ver quais os desenvolvimentos que você vai ter dentro desse tema. Que é um tema, de certa forma, mais científico e complexo. Então, você vai ter que ver que na apresentação do seu documentário, você vai ter que falar um pouco sobre esse tema. Aí vocês vão ter a possibilidade de contar a parte que vocês erraram, fazer de novo, a próxima vez. Eu mandei para vocês o enxute para vocês fazerem toda a modificação. Mandei para vocês um enxute para vocês fazerem toda a comunicação e toda a alteração do vídeo que vocês precisarem. Vocês precisam falar comigo, professora, eu preciso baixar um vídeo. Como que eu vou fazer aqui para baixar um vídeo? E aí eu vou mandar para vocês o videozinho, o link para baixar o vídeo. Professora, Na PicTube é melhor. Tutorial para fazer uma montagem aqui que eu não estou conseguindo. Aí eu vou ver se eu acho para vocês um tutorial ou vocês podem jogar no próprio YouTube, tipo tutorial de InShot. E aí vocês vão ver como que vai desenvolver. Lembrando que vocês vão ter um vídeo agora que vai ser 20 minutos, então é um vídeo longo. Certifiquem de ter memória no celular para fazer todas essas mesclagens. Então, professora, eu acho que eu vou fazer essa edição no computador. Então, certifica-se de estar lá bonitinho com um programa que vocês conseguem mexer. Eu acho super prático, é gratuito vocês baixarem o Movie Maker, quem for fazer isso no computador. É um programa grátis e é um programa fácil de mexer. Vocês só vão juntar ali as películas e na hora de salvar, vai salvar em MP4 lindamente. Então, tranquilo. Professora, vou usar no celular. Certifica de ter memória, porque às vezes o vídeo pode ficar um pouquinho mais pesado, que é basicamente a mesma coisa que a gente fazia, nossos professores, quando estávamos editando vídeo aula para o celular. Então é isso, a gente vai lá, faz toda a modificação bonitinha no InShot e faz tudo. Eu vou mandar aqui o link para vocês do site que eu uso para baixar vídeo. Dá para baixar áudio também, isso daí fica mais a critério de vocês.
Mas eu vi que esse daqui não tem vírus, então... Prof, Oi. para fazer vídeo também tem aquele aplicativo que deixa uma bolinha laranja que pode gravar também. É um Sim, aplicativo do Play. tem vários aplicativos assim para vocês gravarem, para vocês fazerem todos os vídeos bonitinho. Tem que ver Ô, Pro, aplicativos que sejam simples. Oi. é tipo, se eu fosse entrevistar seus amigos, eu ia conversar por onde com eles? Pelo Insta, pelo WhatsApp? Eu acredito que pelo Insta, né? Porque é a rede que os dois conseguem fazer todo esse controle. Mas eu Quer que vou eu ver se eles estão tranquilos para responder, porque como eles são youtubers, tá com a Diguinho, né? se eles vão estar, tipo, plenos. Mas aí qualquer coisa você pode também acompanhar, porque tem vários streamers de Free Fire e tudo mais. Você pode acompanhar e ver como que eles também fazem as streams, quando que eles fazem para fazer os sorteios de códigos. Tem todas as partes também que os streamers usam para fazer todo esse approach com as pessoas, com os espectadores e os fãs, os jogadores. Ô, Pro, você pode, ó, tipo, ó, se eu tirar 10, você fala pra eles, eles me mandam um código. A gente tenta negociar, mas eu não sei se é assim que funciona. Não sei como funciona o codiguinho. É um mistério para mim. Só um da La Casa de Papel. Vamos ver. Daí se você tirar 10. Se eu tirar 10, é o da calça angelical. Aí você tem que negociar com a pessoa que dá o codiguinho, não com a professora, não. Ó. Você é a pessoa mais trabalho... próxima que tem deles. Oh, meu Deus, oh, meu Deus. Tá bom, gente. Espero que vocês tenham entendido. Eu quero que vocês me mandem a parte escrita até no máximo a semana que vem, porque nós temos aí 2 semanas para fazer esse documentário. Se a parte escrita não tiver zeradinha para vocês começarem a gravar, vai ter erro na gravação, tudo bem? Vai ter inconsistência. Então eu quero que vocês me mandem pelo menos a parte escrita até semana que vem. Tudo bem? Sim. Parte escrita pra quê? Como assim parte escrita para quê? Você não vai criar um roteiro? Você só vai falar assim? Ah, é, né? Faz sentido. Tá bom, então. Tá bom? O Josué já tem essa parte, pode me mandar lá pelo Schoolies ou pelo Binóculo, que você decidir. E o restante também vai escrever o roteirinho da parte escrita e vai me mandar. Beleza, gente? Sim. Então é isso, Professora, galera. uma dúvida. Diga. Professor, uma dúvida. Você está falando da atividade da página 31 ou da telenovela? Da atividade da página 30. Essa é a nossa atividade contínua, que eu mandei lá no Binóculo, semana passada. Beleza? Então, é isso, galera. Bom intervalo para vocês, uma ótima semana e espero aí as atividades, tá? Beijo. Tchau, Pô, gente. fala que eu sou e eu não tenho uma conta nada, muito ruim pra ele gemar pra mim, tá? Ah, tá.